A Agenda Verde não é um caderno de anotações com a cor que corresponde à sensação provocada na visão humana pela radiação monocromática, cujo comprimento de onda é da ordem de 492 a 577 nanômetros, mas sim um movimento muito antigo e que influencia cada vez mais a sua vida. Mas ao contrário do que pensam os mais desavisados, o que move os responsáveis pela implementação dessa agenda não é o amor pelos mico-leões dourados. Por trás dessa aparente preocupação, há um jogo de poder e controle com raízes em movimentos eugênicos e no neomalthusianismo e que tem braços nas mais altas organizações transnacionais como a ONU. No programa de hoje, Carlos de Freitas, Arthur Machado, Luigi Marnoto e eu explicaremos por que você é o carbono que eles querem eliminar. É isso aí, Samambaio. Dali Capivaro. Grande Samambaio. Toca o terror aí. Muito bem. Hoje com o Arthur, hein, meu? Finalmente, né? Cara, Finalmente, fui liberado pela KGB. Kremlin. trouxe as ordens lá dos homens? Trouxe as ordens, tá escrito, tá tudo tudo aqui. aí, Tá tudo tudo aí, beleza. é tudo aí, né? Então vamos seguir o script, porque eu não tô afim de... De deslizes mais De ir pra desse programa. Sibéria. Ir pra Sibéria. Aí é o Sibério. E depois a gente Muito tem que bem. fazer o culto, a parte ocultista do jogo da mesa, sempre. Isso, Da não caneca, no caso. Lavasque, Ou então. Ivento. Isso. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. A Agenda Verde. A Agenda Verde Macumbaria. tá ferrando Macumbaria. tudo. Sem presumo, é isso? Sempre presumo macumba. Né? Como começou? A gente fala muito, o Ou pessoal... macumba é maconha. Aí para verde tá mais para maçonha. Maçonharia. A galera, no começo dessa turma olavista e tal, a gente, quando começou a história do Lá em Scruton... 1840. 1600... a história do Roger Scruton, não sei o quê. O pessoal começou a falar, não, porque os conservadores sempre foram meio ambientalistas, no romantismo inglês tinha essa história de que... E aí, a esquerda, teoricamente, roubou essa pauta, vamos dizer. Só que as origens do ambientalismo de esquerda não tem nada a ver, né, com essa história de salvar o mundo. Não tem nada a ver, mas até tem um negócio que você falou que é interessante aqui, que vale a pena a gente comentar. Já nos Estados Unidos, porque acho que na década 50, se não me falha a memória, você tinha uma diferença entre que a direita falava de conservar e a esquerda usava o termo preservar. Então a ideia de que o negócio é um santuário sagrado que não pode ser tocado. Enquanto os conservadores falavam assim, não, eu quero mantê-lo, mas eu quero conservar, mas eu vou explorá-lo. Não vou destruí-lo. Porque vou conservador quer conservar. É isso. Porque o outro fala, não, tipo um santuário. Então já tinha essa diferença de pautas mesmo. Né? Um olhava com uma visão e houve essa substituição. Os conservadores sempre falaram desse modelo de tomar conta do meio ambiente e a esquerda foi roubando, usando a linguagem para falar, não, precisamos preservar, tornar... Porque, na verdade, se você pensar bem, é uma questão realmente importante. Se você olhar, pega uma empresa, começa a jogar dejeto num rio. Sim. Esse rio polui água. Então é normal, mas né? é o óbvio, Agora, né? o Sim. que transformou, né, o que virou, é não deixar ter a empresa, né? Não deixar, você simplesmente nega a possibilidade de um local se desenvolver, porque, não podemos ferir a sensibilidade da araruna... do jacaré de papo amarelo. De papo amarelo, enfim. Então, mas... Então cabeça tem vermelha. medidas. É evidente que você não vai sair destruindo, matando todos os jacarés que você vê pela frente, mas... Então isso que é chato. Se eu vir pela frente, eu mato. Pô, o cara vai querer me comer? Não tô o afim jacarezinho, papo amarelo é pequeno, capivara. E olha, de dar um filezinho bom, né? Inclusive. filé, E além disso, um sapatinho bom É também. meio seca a carne, mas dá pra... é boa, né? É boa. Já comeu jacaré? De papo amarelo? E, Já comi, e não tem- deu dor aqui na barriga? Mas eu mesmo? Esfolei todo o braço. Aquele Todos têm o mesmo couro? negócio que ele tem em cima. É o mesmo couro? Como o mesmo couro? Do todo jacaré tem o mesmo couro? Não sei não, acho que cada um tem o seu, né? Eu acho que sim, né? Então, mas se a gente... Só para me seguir uma Não. piadinha dos dois maconheiros que estão na beira do rio, ecologista, e aí os caras estão lá na boa, aí um fala pro outro, meu irmão, acho que um jacaré comeu meu pé. Ele falou, qual?
Falou, não sei, jacaré é tudo igual, porra. Mas aí, segue. mas as teorias mais... Aí bote seu chapéu de alumínio, né? Porque Isso. são teorias... Só que é impressionante a quantidade de Teorias. documentação, cara, de documentação dessas coisas. É que a Inglaterra, principalmente, que era o grande... Bom, o maior império da história, né? Sim. Porque a gente estava falando do Império Romano recentemente. A Inglaterra foi maior, tanto é que... A gente pensa no Império Romano todo dia. pensamos Toda quarta, diariamente. Não, Não, quarta... terça e quinta. Mas essa história do Império Romano, na nossa imaginação, nossa, Império Romano. Só que foi ali, Europa, né? Uma parte da Ásia, teve da até porque o África. mundo era aqui. Cara, o Império Britânico pegou todo o planeta. Tanto é que era Ásia, chamado África. o Império onde o Sol nunca se põe, né? Isso. E aí eles começaram a perceber que ficar forçando a coisa colonialista do jeito que era antes, na força, não estava dando certo. Então, a teoria é que eles começaram a pensar, não, vamos fazer um jeito de colonizar o mundo de uma forma diferente. E uma das coisas, aí eu já vou avançar para não ficar chato a história inteira, Sim. depois a gente vai aprofundar isso em outros. Próxima vez chama o Lucas, então, para contar pra gente. Senão eu vou ficar 2 horas aqui. Mas essa galera que começou a pensar que não, a gente é uma elite, isso não é só a Inglaterra, né? Inclusive na Revolução, quando a América foi descobrida, quando a América foi descoberta e eles fizeram a briga contra a Inglaterra, teve um momento que a América era anticolonialista. Então, porque muita gente fala assim, porque os Estados Unidos, não sei o quê. Pô, os Estados Unidos com Trump é uma coisa, com Biden é outra. Então, a gente esquece que os países, né, eles mudam de acordo com... Né, o Brasil mesmo de 20 anos não é o mesmo de hoje. Não, pensando bem, de 500 anos é o mesmo de hoje. Da semana passada não é. Por um lado, da semana passada não é o mesmo. já tá né? meio diferente. Assim, Mas ao mesmo tempo é igual a 500 anos. Né? tá um pouco mais cinza. Mas assim, os caras começaram com essa história de, vamos mudar essa ideia de colonialismo e começaram a inventar formas de colonizar sem... E uma das coisas, e aí várias teorias, o neomalthusianismo, que é essa galera que fala assim, não, o mundo vai acabar, e aí que entra, O começa o Malthus, ambientalismo. dá uma explicação só para Malthus é o cara que falou que se Se a a gente... população continuasse crescendo, ia chegar num boom, né? Todo mundo ia morrer de fome. Todo mundo ia morrer de Ia fome ser em pouco tempo. aquele bichinho do Era do Gelo, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo Todo vai mundo vai morrer. morrer, todo Aí mundo. aumentou a produtividade, descobriu a Revolução Industrial, todo mundo vai viver, todo mundo vai viver. Aí agora está na fase, todo mundo vai morrer de novo. Todo mundo vai morrer. Não, e o pior é isso mesmo, né? Porque eles continuam fazendo grandes previsões que não se cumprem. Assim. É impressionante que o Malthus errou todas e os caras continuam fazendo as mesmas previsões. Aí nos anos 70 o mundo já teria acabado Mas há 20 aí a anos. Mira Leitão também. Exato. O Merval Pereira também, tá aí. Parece economista, né, mesmo? né? Pô. O economista parece que quanto mais erra, mais o pessoal respeita. Mais bem sucedido ele fica. Mas o Malthus, a solução do Malthus era redução da população. Da população, Sim, porque de até alguma hoje, forma, sim. né? Quer dizer, Sim. por meio da eugenia, Guerra. guerra. E aí, por que essa ideia não é tão maluca assim? Porque quem inventou, a primeira ONG foi inventada pela coroa britânica, você sabia? Não. sabia. Também não sabia. Foi a UICN, a União Qual Internacional do... Oi? A coroa Qual britânica. Nossa. Ele tá Margareta confundindo. esqueci. Era uma coroa. Ele tá confundindo o de hoje com o de quinta. Hoje não é o porque programa muito de trabalho. O cara tá trabalhando muito. Não, a primeira é a UICN, eu esqueci o que significa essa sigla, depois o nosso editor coloca aqui embaixo. United Foi criada, Climate National. ela foi criada em 1948 e foi a primeira ONG. Depois veio a WWF, quer dizer, vieram vários, a WWF, que foi também criada pela coroa britânica, em 1961. A WWF fez campanha desde lá para que no mundo inteiro tivessem reservas, aí pode ser reservas naturais. Desde 61. No mundo inteiro, não na Inglaterra, provavelmente. Menos na Inglaterra, obviamente. Até porque já não tinha mais Porque começou com essas duas, mas hoje a gente sabe que tem mais de 1000 ONGs por aí, sim. tem Porra, no tem mundo milhares, inteiro, e todas são
bancadas por uma turminha mínima, né? Tipo, mínima perto da população mundial, né? É uma galera, mas com muito dinheiro, né? é sempre os banqueiros. Parece aquelas teorias malucas, mas Não, são os de tá sempre, tudo aí, né? é. Quando você olha, eles não escondem isso. Isso é que é Não, interessante. é só olhar quem financia. Vai lá você em qualquer ONG, pega Follow qualquer the ONG money. dessas ambientalistas, vai lá, blá, blá, blá. Vai lá embaixo, pode crer que vai ter pelo menos o governo da Noruega. Aí se não tá lá o governo da Noruega, você vai pegando ONG por ONG que tá apoiando ali, você vai puxa o chegar. fio, Vai exatamente. chegar, puxa o fio, vai estar no Jorge Soros, sempre esses caras. usual suspects. Então, essa coisa de criação de reserva, qual é a tese dos caras? Bom, primeiro que a gente precisa reduzir a população mesmo. Você falou isso hoje, né, numa gravação. Falei numa uma coisa gravação hoje parecida, da E- redução do consumo. O mundo precisa de uma elite, e essa elite realmente é superior. Existe no meio vários movimentos eugenistas na época. Hoje eles disfarçam melhor, mas nos anos não 30, disfarcem 40... tanto, não. Os caras mais cheirosos, né? Os caras mais Eles não se cheirosos, né? dizem eugenistas, mas pregam as mesmas coisas. Eles se acham mesmo especiais, a gente, e o resto do povo, esse povo pobre, isso aí, né? E aí, então, essas reservas, a primeira grande reserva que criaram no Brasil foi a reserva Yanomami. Ela tem o tamanho de Portugal, bicho. Impressionante. E quantos índios tem? Deve ser Tem uns... 200 mil. 200 mil é o total de índios no Brasil. Então você vê, 180 mil. Portugal são 10 milhões de habitantes, eu em Lisboa tenho tem 550, 600. Quer dizer, Quer dizer, Não, você vê aqui você pega... o tamanho do espaço. Eu acho que eu fiz essa conta, não está aqui, mas eu vou fazer meio de cabeça, depois vocês pesquisam para ver se é isso mesmo. Todas as nossas coisas ambientais têm o tamanho da Colômbia. Reservas ambientais têm o tamanho da Colômbia. Então imagina que existe uma Colômbia dentro do Brasil que não pertence ao Brasil. Fora a Amazônia, que o pessoal quer internacionalizar, que é a maior parte do Brasil. Ou seja, a gente já perdeu uma Colômbia e metade do Brasil. E para 100 Só mil nessa índios, brincadeira. 200 mil índios. Para 180 E o e cara fala, tantos no mil mês está na minha índios. terra. Quer dizer, o cara, quanto tempo os 200 mil índios demoram andando para percorrer o seu suposto território, que ele diz que é a minha São terra originária? latifundiários, são latifundiários. Aí, qual é o lance? Na Colômbia, que foi onde eu peguei o mesmo, tem 55 milhões de habitantes. Então você fala... Espaço tem, cabe gente. E tem a Amazônia lá, não é que assim, 55 milhões está apertado, né? Tipo, não, sim, eles também têm a Amazônia. Mas essa é uma ideia, né, Otrelli, que ela tem uma crueldade, porque ela é muito forte. Mesmo a gente sabendo... Eu me lembro que no colégio já se falava da agenda ambiental, da preservação, disso aqui, óbvio. Você vai aqui, pega o Tietê, você fala, óbvio, né? Não dá, praia, tem esgoto. Mas aí vem um lado que é interessante. Os caras falam de tanta agenda ambiental, é sempre a Amazônia, mas não entra o esgoto. O cara não está preocupado com o esgoto. Exato, Cocô no mar, vai no rio, mergulha no cocô, não tem problema. Aí pode, porque é natural. Cocô no mar pode, é natural. A gente natureza. acabou de... Leblon, né? No Leblon tem cocô boiando. Tem, no São Conrado. No Aí Brasil. aqui, ninguém está preocupado aqui com o Tietê. Volta e meia vem um cara, vou despoluir. Tá, beleza. Mas não tem. Ninguém se preocupa. Entendeu? Não tem a preocupação com saneamento básico. E aí você começa a ter essas contradições. Mas é uma ideia forte, né? É uma carência Claro, dos caras. quem vai ser contra isso, né? E outro dia o Lula, se você olhar, o Lula ele cometeu um ato falho. É bom que ele tá ficando tipo, Mais velho? Tá batendo um pino lá. Tá parecendo o Biden. E aí ele cometeu um deslize para essa pessoal da agenda ambiental, que a imprensa notou porque ele errou a conta na matemática. Mas ninguém notou, ou não quis chamar a atenção, do que ele estava falando. Ele estava assim, eu estava com a companheira Haddad, não sei quantos anos atrás, né, acho que 30, 40 anos, e aí vem aqueles especialistas e falam assim, Lula, tem que falar que daqui a 30 anos o petróleo vai acabar. E aí eu falava, daqui a 30 anos o petróleo vai acabar. E ele diz, pô, já passou 50 e o petróleo tá aí. Ele mesmo fala que naquela época já existia aquele terror, de que o petróleo vai acabar, que o mundo vai acabar. Pô, já passou não sei quanto tempo e o petróleo ainda tá aí. Né? E como ele errou na conta, virou o deboche da conta. Mas é uma agenda que é aquele inimigo, cara, que né, aquele inimigo gigante, o mundo vai acabar, é catastrófico, apocalíptico, todo mundo fica com medo. Embarca, exatamente. Embarca. Um monte de gente. Agora, tem um ponto importante, você falou da Amazônia, que eu tenho um amigo meu que mora no Pantanal, que tem cabeça de gado, inclusive. Ele falou, cara, que o Pantanal não tem Ninguém ONG. reclama, né? Não tem ONG no Pantanal.
mesmo? Ué, se a preocupação deles fosse realmente o ambiente, eles estavam lá também, né? Claro. Mas não tem, o solo é pobre, não tem muita muito coisa a minério. explorar, não tem muito minério, então fica lá meio no vazio. A briga lá é justamente por poder de cabeça de gado, os caras ficam roubando gado, tem todas essas tretas meio, né, Locais, ali. Locais Mas que não sai tem na nenhuma. bala também. Mas você vai ver que você teve, cara, nessa questão das ONGs, que começa com a coroa britânica, você tem duas questões que são muito fortes. Uma do Adam Smith, que eu falei no programa aqui, depois a turma ficou chateada, então prepare-se que eu vou falar mal de novo. Mas ele escreve na Riqueza das Nações, ele vira e fala assim, pô, olha só, a gente está com muita colônia. E é muito caro manter essas colônias. Isso. A gente pode... Ele escreve isso, tá? Leia Adam Smith, não só cite, leia. Ele vai lá e fala o seguinte, pô, é mais fácil a gente arrumar um outro jeito de controlar as colônias, deixando, inclusive, deixa elas cuidarem da sua própria segurança. Da independência, a gente controla de outra maneira. E ele escreve sobre isso, que é melhor você controlar financeiramente ou achar uma outra forma de fazer do que você manter o exército e garantir as fronteiras dessas colônias. Então ele já começa a escrever isso assim, de forma translúcida assim, no livro dele. E quando você chega, e aí quando tem a questão do livre comércio, eu acho que você falou uma primeira ONG em 68, não foi isso? Não, a primeira 48. 48. Desculpa, 48. Com esse nome, né? Isso, mas por quê? Porque eu estava achando estranha a data. Mas por quê? Quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial, ainda na discussão da Segunda Guerra, há uma negociação do Keynes com acho que era o White, que era o ministro do governo americano, que a Inglaterra estava precisando, ainda na Segunda Guerra, mas não tinha acabado, mas precisando da matéria-prima americana se endividar para poder enfrentar os alemães. E aí, eles estavam numa negociação grande porque os Estados Unidos já tinham aprendido na Primeira Guerra Mundial e eles não queriam, de maneira alguma, apenas fazer uma dívida, porque via que a Inglaterra não podia pagar. Então, nesse tratado entre os dois, essa cláusula, chama cláusula 7, e que ele vira e fala o seguinte, pô, olha só, eu topo te emprestar dinheiro, etc., e aí que vai começar a discussão do Bretton Woods, da formação dessa nova arquitetura global, econômica, mas ele vira e fala assim, mas eu topo se você, coroa britânica, abrir mão do privilégio no Império, porque havia na troca comercial, quem estava sob a égide do Império Britânico tinha um privilégio ali de impostos, etc. Os Estados Unidos queriam entrar ali. E aí o Churchill, a turma viu que não tem jeito, cara, foi uma batalha, foi uma discussão grande sobre isso, ele tentou evitar todo o custo, mas não teve jeito, acabou cedendo. Inclusive, o livro que conta essa história, depois eu passo para vocês, um livro interessantíssimo sobre a história da economia mundial, ele vira e conta e fala o seguinte, como o americano, nesse caso, foi trapaceiro, só nesse caso. No geral. Não é o caso da Rússia, por exemplo. Que nunca trapaceou, exatamente. Mas Pix. Pix em rublos. Ontem Priatna. Aí o cara vira, mas ele vira e fala assim, pô, o presidente dos Estados Unidos liga pro Tito e fala, cara, a gente vai botar a cláusula aqui e tal, do fim do privilégio, mas é só para passar no Congresso, a gente não vai exercer. Mas não vamos botar pressão para exercer. Óbvio que acabou a guerra, o cara pô, a cláusula 7. Sim. E aí a coroa britânica começa essa reação. Pô, tem que controlar os caras, porque agora não tem mais o privilégio econômico, não tem mais a arquitetura que eles queriam no sistema financeiro, perderam esse privilégio, a moeda deixou de ser a libra para poder ser o dólar. Os caras começaram a usar essa figura das ONGs como instrumento de poder. Para a galera que não sabe, o Bretton Woods foi uma negociação que criou o Banco Mundial, não é isso? Criou vários... Todas essas FMI, todas essas instituições derivam daí. Que são também uma espécie de base para um governo mundial, né? Que no fundo isso. É o que eles esperam. Essa Não, elite, o que eles pensam é assim, não, a gente precisa mandar no mundo inteiro, por quê? Porque a gente consegue, os caras ficam lá, pobrinho lá, todo mundo, parece coisa de filme, mas faz sentido na cabeça deles, porque eles querem, para eles só existe a vida aqui mesmo, materialista mesmo, então a gente fica aqui no bem bom e vocês ficam aí. E quando as ONGs são um instrumento tão importante e deu tão certo para eles, principalmente dos anos 70 para frente, que aí teve a primeiro encontro ambientalista do mundo lá, o patrocinado pela ONU. Colou naquela onda de aquário. 72 é o Clube de Roma. Isso.
Então, Logo depois, aí né? depois a Eco 98, 92, que foi quando foi implementada. A Eco 92 foi assim, no Brasil, um pouquinho antes teve Altamira, teve vários encontros assim, mas a Eco 92 Mas a foi Eco 92 é falou tipo assim, ó, ganhamos. tipo, Então, que mas agora- tomamos o morro. Tomamos o morro. No livro do Lorenzo, que é a Máfia Verde, recomendo ler. Aliás, levar. recomendadíssimo. Máfia Verde, recomendo aliás, isso. me baseio muito. Assim. Então, quando ele conta que quando eles fundaram a ONG, mas não fundaram a ONG assim, porque já tinha tido exploradores que já tinham vindo aqui na Amazônia da Inglaterra, do Império Britânico, e já tinham feito levantamentos sobre a questão da terra. E isso veja bem, isso não é só naquela época não. Eu me lembro quando eu fiz uma missão, agora foi há 4, 5 anos atrás, uma missão no Afuá, lá é Pará, mas é muito perto do Amapá. Uhum. Aí eu entrei e aí tinha um acampamento, que nesse acampamento, mas tinha uma estrutura Luiz, sensacional, uma estrutura sensacional, tá? Ginásio, cara, uma coisa enorme. E aí eu perguntei para esse pessoal, falei, cara, de onde veio assim, esses alojamentos, vários alojamentos, que é impressionante a estrutura, muito boa, ginásio, etc, etc. Aí ele falou assim, não, isso aqui foi trazido por missionários canadenses. E eu falei, bom, agora recentemente, não, tem uns 10, 15 anos, eles começaram a vir aqui e fazer a estrutura. E aí eu comecei a conversar com a turma de lá, e eles me falaram o seguinte, pô, mas quantos missionários vinham para cá? Eu falei, olha, na verdade vinham mais ou menos uns 30, 40 missionários. 10 ficavam trabalhando aqui. De 20 a 30 eu ia pesquisar coisas na floresta. Olha só. Não, é impressionante. Então os caras botavam junto com essas missões gente para... Aquilo era a fachada do... É óbvio, como ainda né? O Aldo fala isso, o Aldo Rebelo, numa entrevista que eu vi, acho que no Pingo nos Is, né? Ele dá um exemplo sensacional. Ele vira e fala assim, porque se você for hoje numa cidade, acho que é Altamira, né? Ele falou alguma dessa lá. Ele falou, a única pessoa que fala português vai ser você e a tia da tapioca. Tudo ali é gringo, e tira sangue de índio, para fazer exame, coletar, fazer biopirataria. Então, você vê que por trás dessa questão ambiental tem sim, cara, uma questão econômica, de domínio, mas é um apelo fortíssimo. Mas, o então, mundo está acabando, o rio, o golfinho, quem que faz esse discurso ambientalista hoje? São as ONGs e a ONU. Basicamente. E os governos que estão... E os afluentes. Patrocinados pela comunidade científica, né? Então, não, mas a comunidade científica entra nessa história, também no Máfia Verde ele explica isso, que essa coisa de consenso científico é um negócio moderno, não tem? Sim. Claro, até porque consenso científico é uma contradição em si, porque a ciência não é consenso, é verdade, é busca da verdade. É confrontação de hipótese. A verdade que você chegou aqui agora, ela vai ser, no dia seguinte, já confrontada. Esse é o papel da ciência. Vai começar a olhar e falar, não, vamos tentar achar isso. Os grandes debates filosóficos, que são belíssimos de se ler, são exatamente cientistas que discordam. Discordam. Pô, você pega o trabalho, o próprio Einstein com Newton, Einstein com Heisenberg. Não que eles não se conhecem, Einstein e Newton, mas a discussão do Heisenberg com aí sim, da relatividade e do princípio da relatividade, da incerteza, e o Einstein discordando. Quer dizer, os caras tinham debates filosóficos enormes, né? Consenso. Não tinha consenso. Claro. Não é para ter consenso. Não, consenso claro que você vai descobrindo coisas né, e fala assim, bom, a gente acha que é por aqui, a maioria pode até dizer e tá certo. Sim. Mas o que acontece? Com o ambientalismo, todas essas ONGs acabam financiando, porque tem muito dinheiro dos bancos, como eu falei, tem dinheiro das grandes empresas de alimentação, tem... assim, sempre conglomerado. Nunca é o tiozinho ali que falou, vou fazer a minha parte para salvar o planeta. Não, é sempre uma coisa enorme. Entre pessoas muito ricas que pegam países, né, já muito desenvolvidos, fazem esses acordos com eles para travar o desenvolvimento dos países que em tese estariam em desenvolvimento. Então, e aí eles seguram aqui. E aí eles têm um filtro maravilhoso, né, que é a mídia. Sim. Que também faz parte dessa brincadeira. Que transforma o consenso científico. É comprado. 90% das pessoas, dos cientistas, estão de acordo com o aquecimento global. Mentira. Né? É só você procurar no lugar certo. Você vai ver que tem um monte de gente defendendo e um monte de gente contra-atacando. Só no Brasil tem dois caras muito presentes, que é o Molion e o Ricardo Felício. E são dois doutores, mas assim, é porque eles não valem, né? Ridicularizados. Aí o cara é ridicularizado. Porque ele é cientista, mas já que ele não defende aquilo que eu gosto, a mídia fala, esse aí não serve. Aí desqualifica. Tem que desqualificar o cara. Agora a mídia chegou ao absurdo tão grande
que eles chamam de cientistas negacionistas. Negacionista. O cara é cientista, cara. O cara tá discutindo dentro do campo dele, do E método nunca põe o cara, científico. não vou entrevistar o cara. Não vão. Não vou entrevistar o cara. É sempre de fora pra cientista dentro. fora, né? Como muita gente faz. Mas é esse rótulo. É esse rótulo. Agora, você vê o seguinte, Trelli, quando você fala, por exemplo, do consenso da ciência, isso tem raiz no positivismo, que é a ideia dos caras, que, Sim. pô, né? E que é exatamente essa mesma raiz do positivismo que dá a ideia da economia planejada, que você vai planejar tudo, porque né, você vai impor as coisas, do judiciário, que acaba chegando no positivismo do Kelsen. É uma raiz filosófica em que os caras viram e falam assim, pô, eu preciso do mundo controlado. É o positivismo que levou à eugenia. O Spencer lá, que acabou gerando Sim. na teoria biológica, até apoiando a ideia de raças diferentes, né? Então tá tudo... Não, e olha como estão ligadas as coisas, né? É mais ou menos assim, o judiciário olha pro povo, pra galera, porque nós somos a elite, e fala assim, eles não sabem, essa coisa de aborto aí, eles discordam, mas ó, eles estão errados, a gente é que tá certo. Vamos resolver aqui entre nós que a gente tem a verdade. Nós somos os positivistas. Eles os são verdaderos. positivistas gnósticos, Gnósticos. gnósticos. Tá? Então, agora, o Bavinck, que vocês não gostam, com toda certeza, porque é um filósofo e teólogo protestante, Que reformado. não gosta. Eu nem sei quem Por é, que não então gostaria? tem Tá brincando, como porque é reformado, pô. Ah, mas se é protestante, não sabe. C.S. Lewis. Essa galera só protesta. Tudo macumbeiro, macumbeiro. É protestante, é MST. É, protesta, exatamente. É aquele movimento lá. Né? Enfim, mas o cara, ele num dos trabalhos dele, que é muito bom, chama Filosofia da Revelação, que eu dei, inclusive, para o nosso editor de presente, ele fala um negócio que realmente, se você parar, né, e espremer isso, ele fala só, todas as ideias do mundo, ela, na verdade, elas derivam de 3 correntes, que é o teísmo, aí pode ser o monoteísmo, o neopoliteísmo, mas o teísmo, o panteísmo e o humanismo. Inclusive o materialismo, aí você vai ver que é isso lá. E toda essa agenda ambiental é isso. No final das contas, tem por trás disso essa combinação da ideia de humanismo, que é material, científico, aquela questão do positivismo, do materialismo, e do panteísmo. Essa combinação. É um grande monismo panteísta materialista. O papo da Mãe Terra, da Gaia, etc. Mas essa interferência política, que foi uma decisão, e aí, cara, você vê o Kissinger fazendo também as decisões dele, ele também sempre aparecem esses nomes aí, né? Até o H.G. Wells, esse pessoal que escreveu várias coisas. O cara escreveu um livro Nova Ordem Mundial. Pois é. Porra, algo que não existe. Nova Ordem e Mundial. ele fazia parte de uma turminha do balacobaco, desses aí. Isso é o que ele chamava de socialismo fabiano, né? Socialismo fabiano. Mas todos eles, cara, O no H. final, Wells querem levou muito muita mais, né? pancada do Chesterton. Né? O H.G. Wells. E o Bernard Shaw. Todos eles querem Mas o uma Bernard economia. Shaw era amigo dele. Então, Não, e o Bernard Mas Shaw ele- acho que não participava participava. dessa coisa meio... Não, ele era participava. fabiano também, mas Participava, era artista. Ele era um amigão do Chesterton. Sim, o sim, Chesterton, sim. na bibliografia dele, fala que, pô, passei a vida inteira brigando com meu melhor amigo. A conserva é gente boa, a gente está acostumado a brigar, na boa. sim. Isso, né? Mas olha... Como dizia o Olavo, os católicos, no caso eu entendo, os cristãos têm mais paciência. Tem mais. Mas essa interferência política já estava no plano, isso aí, e eles falam abertamente, pô, tudo que eu estou falando, porque aí o pessoal fala, não, isso aí é da sua cabeça. Não, eles têm discursos Não, tá inteiros. documentado, O não Máfia tem- Verde tem muito isso. Ele fala uma coisa e mostra o discurso do cara. O discurso é assim, ó, a gente não pode deixar essa galera se desenvolver, porque se eles se desenvolverem, eles vão virar potência e vão tomar nosso E lugar. vão ficar fazendo filho. E pra vão cacete. ficar, criando. Mas assim, não é por causa do planeta muito. É Não. porque, tipo, não quero esse pessoal aí gentalha de aí. cor aí vindo. É. Né? Mas, cara, Tem é um lado quase eugenista. isso. É Não, quase claro isso. que tem. E aí, Pô. tem um negócio chamado Instituto Tavistock, que eu também vou começar a botar na mesa, a gente vai falar bastante dele, que é muito interessante, que foi um instituto que foi criado em 1920 na Inglaterra, e ele foi feito para fazer engenharia social. E, cara, ele descobriu, começou como clínica Tavistock, fazia pesquisas ali, e ele descobriu que os medos nas pessoas conseguem transformar, fazer uma engenharia Sim, social muito... É a melhor forma de engenharia social. E aí, eles foram descobrindo que o medo ambiental é um dos mais legais, porque, tipo, o ambiente, né? O mundo vai acabar depois de amanhã.
por causa do sol. E aí o ambiente já é meio confuso mesmo, nunca tem muito como saber o que vai acontecer. A Terra Então, tá sempre em transformação. olha lá, um furacão. Tem furacão há 5 mil anos, né? Milhões de anos, né? Olha lá, um furacão. A gente teve um exemplo Gente, do olha domínio só. do medo há pouco tempo com a pandemia. Isso Isso é um dos Covid. exemplos que eles falam. Pandemias e ansiedade climática. Olha só, mas aí eu tenho Com ansiedade. eu tenho uma crítica a nós mesmos, vamos dizer. Que é o seguinte, cara. Veja bem, a gente olha e tenta racionalizar alguém que criou um método psicológico para manipular o medo, principalmente, ok, isso é um clássico, o medo é um excelente cara para te tirar do sofá, né? É que a tua mulher tá no final de semana, fala, vi um barulho lá em cima. Você não fala nada, você tá continuando no sofá, amor, deve ser, não sei o quê. Pô, eu vi alguém agora eu vi alguém do lado de fora. Aí você pula porque você tá com medo. Mas, enfim. Eu pulo e fujo, na verdade. Mas eu não falei isso, Mas te tira do Mas sofá, veja só, tem um ponto que não é nem da manipulação. E talvez esse seja um ponto que é muito. Que a gente erra em comentar. Que a gente fala assim, não, o cara tá manipulando que o mundo vai acabar, que tudo isso, e aí muita gente fala, porque o mundo é assim mesmo. E aí eu digo, não, peraí. Cara, eles têm razão. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar porque é bíblico, está no Apocalipse. Haverá furacões, haverá terremotos, a Terra vai acontecer. É o efeito natural da degradação e do pecado. Só que o cara vira e fala assim, mas o problema, já que o mundo, já sabendo da verdade bíblica, ele vira e fala assim, isso aqui eu vou transformar para escravizar as pessoas. Aí você fala, Arthur, você está sendo muito cristão. Veja, isso não acontece só, essa percepção do fim do mundo, da destruição, não é só, se você encarar como um mito, né? Não é só um mito cristão, isso acontece no hinduísmo. O cara tem lá a era de ferro, né? O Kali Yuga. No positivismo, cara. Porque se você pensar, eu aprendi na escola, a ciência, que daqui a 5 milhões de anos, bilhões, o sol vai explodir e acabou. Uma hora o mundo vai acabar. Uma hora o mundo vai acabar. Seja você cientista e veja, a gente tem acho que a gente falou isso no programa, mas assim, a gente a Neudo fica assim, mas todo mundo vai morrer? Eu vou contar uma coisa pra você que talvez você não tenha percebido, cara. Não é óbvio que todo mundo vai morrer, mas é mais do que isso. Daqui a 100 anos, vou aumentar um pouquinho, porque hoje a ciência, que há 110 anos, toda a população da Terra morreu. De hoje. Sim. Toda a população, daqui a 110 anos. Sim. O bebezinho que está nascendo agora. Daqui a 110 anos, todo mundo está aqui, terá morrido. Os 8 bilhões de pessoas. Acontecerá. Então, assim, achar que esses 8 bilhões, nesse prazo de 100 anos, têm a capacidade, de destruir a humanidade, que eu falo, não, mas vocês vão procriar. E essa é a ideia. Parem de procriar. Vamos deixar esses 8 bilhões morrerem, que a gente fica com a rebarba. Fica só nós. Fica só nós. Que, aliás, nossa dinastia, né? Aliás, isso também está mais do que documentado, que o objetivo deles é reduzir a população para, sei lá quantos milhões, 500 milhões na época. Eu não lembro qual é o número, mas enfim, também está aí. Tanto é que você vê, uma organização como a ONU, que deveria, teoricamente, que é uma aliança, quando ela foi montada, uma aliança nacional para ajudar a governar o mundo, ela foi montada para isso, né? Governar o mundo. Né? Então, mas o governo mundial é uma... meu Deus. Mas tudo bem, eu quero vir e falar assim, ela recebe anualmente milhões e milhões de reais para programas de eugenia, para aborto, para... então, assim, o que a ONU tem a ver com isso? Ela vem e fala assim, porque eu estou preocupado... Laqueadura... eu estou preocupado com os problemas da África. E aí, é óbvio que se eu eliminar isso, as pessoas vão sofrer mais... Mentira, o cara vai continuar explorando e destruindo a África, só que agora ele fala, olha só... deixa o pobrinho morrer, sabe? Cara, é menos resistência para eu vou ter que comprar, assim, eu vou ter que deixar de comprar uma bolsa Gucci para sustentar o pobrinho da África. Não, deixa eu comprar minha Gucci, pô. E aí tem outra coisa, essa história de que eles atrapalham o desenvolvimento, isso também é piração, não. A própria Inglaterra foi contra a Transiberiana e, na minha imaginação, a Inglaterra era o rei da ferrovia, né? Eram os caras que... A ferrovia no mundo existe por causa da Inglaterra. Eles sempre ajudaram. Aqui no Brasil, todas as ferrovias eram inglesas. Mas era inglesa, assim, para levar a matéria-prima até o porto e acabou. Essa coisa de cruzar o país, integrar
a Amazônia com Manaus desenvolver, com... não era para desenvolver, né? Não. Era para tirar. É pra... Cara, e é impressionante, você vai ver... Neocolonialista, né? Você vai ver na época que fizeram Decolonialista. a Berlim-Bagdá, eu acho. É uma outra, tá no livro também. Pô, mas essa Os aí caras- eu também sou contra. Pô, que misturinha confusa, hein, velho? Mas são coisas que... Imagina, Falando em medo, né? Imagina o ISIS da Alemanha, velho. Esses caras procriam. Já teve lá Aí um eu ISIS. concordo, você não é matusiano. Não procriem, velho. Não misturem. Mas, cara, você vai Parece vendo as papo coisas... dos é muito comunas incrível, dos anos 70. Não, mas olha só, você vê que. Mas assim, Aldo ó, Rebelo. você não precisa buscar assim, cara, trabalhos secretos. Então, eles Não, estão tá conversando tudo isso. público. Tudo Não, não é só escancarado. público, assim, é só você ver o movimento. Por exemplo, esse negócio que você falou do decrescimento, né? Você falou do decrescimento. O degrowth. Ele surge, acho que em 70, 70 e poucos. Decréscimo. Não, mas eles chamam de... populacional. Não é decréscimo populacional. A ideia, o degrowth, eles chamam de decrescimento, a decrescimento ideia de que a humanidade agora, nós precisamos consumir menos e a gente tem que viver tá. com menos. Que recentemente voltou com a ideia do que o menos é mais. Não tem nada aí. Não tem nada Isso de ser era feliz, é. Isso surge em 72 para uma turma que era eco-comunista. E os primeiros trabalhos surgem, acho que na Inglaterra e na França, com essa ideia que a gente tem que fazer um decrescimento. E casualmente, você falou do Kissinger, nesse mesmo ano, próximo disso, o Kissinger foi quando o Kissinger foi à China. E o Paul Volcker, que eu contei hoje até num especial nosso aqui, com bastante energia, o Paul Volcker e o Greenspan, eles começam a dizer que os Estados Unidos precisavam diminuir o nível de vida, que a expectativa de crescimento estava muito alto. Porque você tinha um período inflacionário por causa do choque de petróleo. E aí o que acontece? Eles começam a dizer o seguinte, precisamos controlar os salários, tá? Porque nós estamos consumindo muito. E aí isso junta com o Clube de Roma de 72 e começa essa historinha de que tem que segurar a onda no consumo que o planeta não vai aguentar. Aí o que o Bonitão faz? Em 71 o Kissinger vai para a China, tem essa reunião que depois, no início, ela era secreta, né? Segundo ele, para Saiu há reatar. pouco tempo, Saiu há pouco tempo, para reatar os laços, como se a Na China época, fosse... na época isso não foi tão secreto assim, porque eu me lembro Não, da não, imprensa não. falando. Foi Veja. secreto o que ele fez. que ele fez. Tá. O discurso era, vamos só reatar os laços. Essa é a desculpa. Agora, veja só, você está falando de 71, já tinha tido a Revolução e tal, mas assim, a China era longe de ser uma potência, era uma comunidade agrícola pobre e comunista. Exatamente. Então, não é um monstro comunista, não era. Então, olha que isso não é propaganda chinesa, você verá que não é propaganda chinesa, aqui é um alerta, não edite o vídeo mais, não faça isso que é feio, mas enfim. Aí o cara chega em 71, 72, o Kissinger vai lá, e a partir disso, a China começa a ter dois movimentos. Saem do interior da China, rural, entre 80, a partir daí, 80 até 2000, em 20 anos, 300 milhões de pessoas para os parques industriais chineses. 300 milhões, os Estados Unidos inteiros. Um êxodo que eu acho que nenhum país... E começa a mudança de grana. Né? Naquela época, as balanças comercial chinesa era negativa, as reservas, perdão, e a balança comercial quase zero. E os Estados Unidos começam a botar dinheiro lá. Tá? Então começa a botar dinheiro para lá para criar emprego de mão de obra mais barata que tinha. Sim. E eles trocaram salário por quê? Por crédito. Você fala, pô, cara, se o cara realmente quisesse fazer o degrowth, não preocupado com o planeta, não pode mais consumir, por que o cara deu tanto crédito para consumo? E transferiu a mão de obra para a China, entendeu? Porque quem financiou o monstro chinês foi os Estados Unidos. Não tem essa. Os Estados Unidos, os liberais estão aqui, os chineses estão aqui. O cara que financiou, cara. Ele não mandou 100 mil do Guinness pro cara lá, não. O cara mandou doleta, velho. Era o Benjamin Franklin, o nome do cara do Alcendor lá, esqueci. Mas o cara mandou dinheiro, velho. Então esses caras criaram esse mercado, né? E essa história do meio ambiente sempre foi usado para quê? Segurar salário, destruir a classe média e dominar as economias emergentes. E agora eles estão dobrando a aposta com o ESG, né? Que aí não se trata mais só de salário, não é mais só a economia. Eles começaram com a economia. Agora eles já estão passando por um controle social, né?
que você já não pode mais... Antes você não podia... Você se endividava, você estava lá, o problema era o bolso. Agora também é a consciência, porque você não pode falar o que você pensa, você não pode professar sua fé, você não pode... Né? Então Nas já grandes começa... corporações, Então eles começam isso- controlando o bolso, depois e aí você precisa trabalhar ali, porque tem poucos empregos e sempre em grandes empresas que já assinaram o SG lá e não tem jeito. Cara, é insano, né? Agora parece que está tendo um recuo Das nessa próprias- cultura da ESG, o recuo das empresas, de algumas empresas. Dos países mesmo, que vão Dos quebrar países, os países. dos As países, próprias empresas né? vão dizer, cara, não consigo botar em prática. Aconteceu na porque França, é aconteceu na insustentável o Inglaterra. troço. Acho que até uma ministra, uma secretária de alguma coisa lá falou, É. ó, não dá para salvar o planeta e matar o povo. É, Alguém acordou, né? Exatamente. É o que a gente fala. Aliás, tem eu vi um vídeo, quer dizer, vi uma discussão na internet que foi muito interessante, de um adolescente, conversando com um cara, e depois eu descobri que esse argumento realmente, além de ser bom, superficialmente bom, depois ele é realmente bom. Aí eu falei assim, mas eu queria tirar uma dúvida, as árvores, elas não dependem do gás carbônico para poder respirar e produzir oxigênio? Você fala assim, e se a gente eliminar o carbono, eliminar elas o não vão CO2? morrer asfixiadas? Não, mas Porque ela respira o CO2. Então, veja, o cara veio falar assim, nós precisamos reduzir o carbono. Mas não fala em quanto, né, doutor? Eu não falo em quanto. Não. Então, o número tanto secreto... Tanto é que tem aquele clássico, que já virou clássico, que é o cara no secretário americano, secretário de governo, secretário de Estado, sei lá, que um congressista pergunta para ele, não, você quer então que a gente gaste 55 trilhões em 10 anos. Tá bom, vamos gastar. Quanto de carbono a gente vai reduzir? E quanto cai a temperatura da Terra? Não né? sei, veja bem. Cara, Então, o cara não sabe. Eles não sabem. Então, é isso mesmo, porque ele vira e fala o seguinte, quando é que você vai notar que o carbono reduziu de forma suficiente? Somente quando a temperatura da Terra baixar. Aí você fala, bom, baixar em quanto tempo? Não sei. Então, enquanto ela não baixar, eu tenho que continuar economizando carbono. Aí então, um peido do sol mentira. já Tem- aumenta tem o negócio. quer dizer, tem uma Tem um caixa relatório. preta nessa ligação que o cara não conta. Tem um relatório aí O cara que não fala, conta. fala o número para rebaixar, que é 1,5 graus. Que precisa baixar Temperatura geral da Terra. da Terra. Não, Ou seja, o cara chuta o número lá e fala, bom, até porque isso lá, não. Agora, o que impressiona é o seguinte, para tanto, eu fiz até um videozinho das cidades C40, alguma coisa assim, que é um grupo de 100 cidades. Não, Brasil, do mundo inteiro. São Inclusive, Paulo tá... tem São Paulo, Salvador e Curitiba fazem parte dessa pataquada aí. C40. Do C40. E eles lançaram um relatório com esse objetivo, né? De Mostrar que está aumentando. E os objetivos, que eles chamam de objetivos ambiciosos, mas são objetivos, eles querem isso. Pelo menos para começar nessas 100 cidades, são coisas assim, do tipo, você pode mudar a peça de roupa a cada 3 anos, você não pode fazer viagens de menos de 1.500 quilômetros a cada 2 anos, e carro a gasolina zero, Fique em casa por amor. consumo de carne zero, consumo de laticínio zero. Esses são os objetivos. O The Growth tinha essa tese do mundo vegetariano. Isso, sim. Todo 100% vegetariano. O do Bigodinho também gostava Também, dessa ideia. o bigode. Ele estava no programa de governo dele, inclusive. Do Bigode. Peraí, só para acabar. E o mais espantoso. Nesse relatório, eles citam um sujeito que é ligado ao Fórum Econômico Mundial, que é acho que é um chinês, mas é americano, é um cara, John... Sino-americano. Sino-americano. Que é bioético, o cara trabalha com bioética. Mundo invertido. Gente. E ele propõe, ele tem lá uma ideia e um estudo para aplicar hormônios na humanidade para a gente ser alérgico à carne. Isso... E aí parar de consumir. isso já vi. E aí tem outro melhor, que aí para os anões eu acho que é interessante. Isso é verdade. Que é outros hormônios para diminuir o tamanho da humanidade aos poucos,
para consumir menos Cara, recursos. É de um nível de Cara, eugenia. parece piada, Monty Python, né, cara? Não, Fala você assim, não vamos- sabe. Famoso em casa de saci, uma calça dá pra dois. Cara, Vamos cortar uma O- perna que o agora a Word- gente não precisa mais produzir roupa, pô. Cara, é assustador. o Fórum Econômico a gente- Mundial é um. Agora uma calça a gente... O Fórum Econômico Mundial seria engraçado se não fosse trágico, porque eles, além de tudo, esses são algumas das Não, tem sugestões. muito mais. Tem sugestões coisa do tipo absurdas. assim, a gente inventou, o cara conta todo felizinho assim, a gente inventou um dispositivo que a gente coloca nos remédios e a gente sabe quando as pessoas tomaram, porque assim o seguro saúde vai poder falar, não, você não tomou o remédio, então não vou cobrir. E ele conta isso como se fosse assim, olha que mas é legal, sensacional, né? olha que É. legal, nós vamos controlar a sua vida, se você tomou a sua É isso que aspirina ou assusta, não, porque isso entendeu, está sendo cara? visto como Como uma coisa boa. Agora, boa. esses caras, eles não percebem que a gente dessa aí, né? percebeu. Olha, desculpa, olha o nível da filha Eu da... acho. Desculpem. Da filha da p***. É isso. Pode falar. Faz na boca. O cara vem e fala assim, olha, segundo o sistema, você não vai poder ser tratado de câncer porque você não tomou sua aspirina terça-feira. Sim. Tomei sim. Não, o sistema disse que não tomou. É. Tomei. Não, o sistema tá certo, você tá errado. Tecnocracia na veia. Acabou. A verdade vem da máquina. Acabou. Exato. Você E aí é E como é que mais... você se der um prova pau- que... Pô, se como der é um que você prova que você problema, tomou? né? Tem que tirar foto, vídeo, ó, tomei. Você versus chip. Sim. Não, é insano, É é insano. insano, cara. E assim, é isso que eu ia falar. O que eles não perceberam é que a cortina do Mágico de Oz caiu. A gente já tá vendo lá o cara fazendo. Sim. E eles contam isso achando que a gente vai achar mó legal. Olha só que legal. É mais uma tecnologia boa pra gente. Todo mundo vai saber se meu filho tomou o remédio. se Mas olha só, não tomou. mas eu acho que Mas a gente já não tá achando legal. O mundo já não tá achando Não, legal. muita gente não tá, mas os caras têm uma máquina de propaganda. Então, mas aí, quando você fala assim, imprensa ajuda. quando você fala, o SG tá caindo, mas eu não vejo a ONU falar assim, a Agenda 2030... Não, a ONU não. Então, o SG, assim, tá caindo, mas... Não, mas é que então, mas são os governos. Eles vão dar dois passinhos para trás para voltar. Que eu falo, ó, cara, tá muito rápido. É o que eles fazem, né? Tá muito rápido. Segura um sim. pouquinho, ó, o cara dá dois passinhos para trás, agora vai. Agora aguenta. Agora porque tem outras condições. Porque, obviamente, o cara, ele quer ter uma economia planejada. O que as pessoas não entendem, quando a gente fala do governo mundial e do globalismo, é dizer o seguinte, o cara quer o objetivo dele, ele já planeja e já controla muita coisa, mas ele não controla tudo. Então ele está a caminho de Às vezes dá controlar errado tudo. pra eles também. Também, o cara... Pô, Não, tem um negócio chamado realidade, que às vezes É. atrapalha um pouco. Só que eles estão num nível de tecnologia já que eles estão conseguindo controlar mascarando tudo a realidade, isso, né? a realidade. Não, além da tecnologia. Isso porque a gente não entrou no transhumanismo, que é um programa à parte, É, né? tem- Que é Só que outra será coisa, feito, imagino que será... que é outra coisa. Agora, veja enlouquecedora. como e o que me enlouquece, me enlouquece mesmo. Óbvio a maldade desse cara me enlouquece, enfim, a filha da... Tudo isso me enlouquece, né? Mas olha, o que mais me enlouquece é o erro de lógica mais básico. Porque esse meu pessoal que defende isso é o cara que fala que Gaia fala assim, a mãe natureza é sábia. A mãe natureza é perfeita. Então fica pelado na Amazônia lá, você vai ver como a natureza trata. Mas 20 ok. minutos. Aí de repente dura. a Terra começa a aquecer, segundo eles, e vai ser destruída porque a gente come hambúrguer. Quer dizer, que potência é essa de mãe natureza? Que Gaia é essa que a vaca atrapalha. Que força que ela tem. É, que ela não uma consegue meia dúzia de controlar isso. mamulengo soltando pum, destrói. Ah, cara, então assim, aí o cara vem com essa conversa pra gente e é impressionante como o próprio discurso é conflitante. É. Não, Como e se nós não existe- fizéssemos parte da natureza. É, não Nós não somos fazemos. a natureza, somos um a ET, ideia nós é somos aliens. confundir. A ideia é confundir. Porra. Você fica E perdido. controlar. E controlar. Confundindo, você tem mais chance de controlar. E aí é a mesma galera, que consenso científico, verdades, não sei o quê, que fala que não existe verdade absoluta. É a galera que é a mesma galera que diz que você não nasce homem nem mulher. É isso, é É a isso. mesma galera. Ter um pipi não significa que você é homem. É a mesma galera. Entendeu? Homens engravidam. Homens E engravidam. eu acho que faz parte um pouco dessa. Aí eu acho que entra o Instituto Tavistock de novo, de fazer uma engenharia social. Vamos dar. Como é que é? Incentivos opostos para as pessoas. Quem né? é bom Incentivo, nisso como é aquele isso? Pascal Bernardin, que inclusive tem um livro chamado Império Ecológico, que, putz, já estou ensaiando para ler faz muito tempo, mas não li. Mas ele tem aquele pequenininho, que é o Maquiavel educação. Pedagógico, Esse é que ele excelente, mostra justamente muito bom. essas táticas de pé na porta, entendeu? Você vai fazendo teste. Pô, o cara não... Que nem ele fala... Galera ele dá reclamou, um exemplo, ele dá um exemplo, ó, amanhã a gente vai botar uma placa de 20 por 40 na frente da tua casa, não sei o que, você tá maluco, não sei o que, tal, não vai botar. Daí ele chega Não, depois é e fala, é não, 5 é por só 10. 5 por 10. Aí tudo bem. Ah, não, beleza. Aí Quer dizer, placou. não tem que pôr nenhuma, mas você, diante de um absurdo, você fala, essa aqui. Sim.
Pelo menos essa tá ok. Isso começou com... Assim que eles fazem com o aborto também, com a pedofilia, com tudo isso. tudo. O cara vai... Então, enfia o pé na porta. Mas o vão legal, vendo- nesse ponto, por exemplo, no caso da pedô, né, não sei, do amor entre adultos e crianças, falso amor, né? É bom porque isso é uma pauta que vai ser muito difícil a maioria da população engolir. Comprar. Né? Mas a Vai maioria ser dessas pautas, eu acho que não, mas o problema é que Mas essa é isso- uma gritante. É, gritante. Essa é muito mais gritante do que você querer ela defender tá uma sendo- árvore. Mas o trans, Mas ela está sendo cara, caminhando para isso. mais Ela ou está caminhando para menos, isso, mais ou né? menos, Ela mais está ou caminhando menos. para isso. Eu concordo com o Olavo quando ele fala que está caminhando para isso. Não, Porque eles estão tentando já fala de fazer- crime, já querem transformar em doença. Exato, Aí já sim, começam, sim. né? Por exemplo, você vê o que está acontecendo hoje. Por exemplo, você pega a esquerda brasileira, a Tabata, e não é só ela, porque ela é apenas uma caixa de ressonância e aí você fala, pô, discussões de outras como- ONGs. Como o internas. chapéu de alumínio é perfeito, ele é real, não é mesmo? É sacanagem o chapéu de alumínio, porque é real. Cara, na mesma semana que saiu nos Estados Unidos, dizendo que, pô, tem que ter há uma pandemia de doença mental, etc., tá? E que a Europa vem com o mesmo discurso, ela vem com o mesmo discurso, com projeto de lei, e aqui em São Paulo querem aprovar o projeto de lei de botar psicólogos na escola para fazer manipulação de massa, pô, e de repente uma pandemia de doença mental. Você fala, cara, como é que surge uma... A pergunta não é só como eu vou tratar, mas peraí, como é que surge uma pandemia de doença mental? Como todo mundo fica maluco ao mesmo tempo? Claro que os caras pregam o niilismo há Sim, 50 anos, isso tira o propósito, o enfraquece materialismo, mesmo, o claro. hedonismo, a putaria, aí a pessoa fica completamente sem vazio, sem propósito, louco, uma Agora besta, não quer bestializado, ser igual Aí você animal. fala, ai, pandemia. De... Agora vamos medicar, mas vamos medicar, vamos começar a medicar, as Agora, pessoas, o curioso é que já após a invenção dos medicamentos contra depressão, só aumentou o número de depressão. Ou Isso. seja, é que nem a história da picadinha. Tipo assim, não, ela não resolve, mas você precisa tomar. Ela cura a doença? Não. Então ela evita? Não. Então ela diminui a gravidade? Não, também não. Mas você precisa tomar. É a mesma coisa. A depressão, diminui a depressão? Claro, eu não estou falando que... Não, em casos... Existem tem alguns casos precisam que mesmo. acontece, que Claro. você... Sim, a sua mas doença assim, mental existe, essa coisa de você existe. distribuir como se fosse balinha de Exato. Menta, goma. né? Exatamente. Aí o cara... porque, na verdade, o cara acha que o cara tem só uma... Ritalina. O cara tem só uma tristeza ou um luto que ele passa, sei lá, morreu o pai. Aí Não, o cara não, tem, é isso. aí o cara já Taca-lhe medica. remédio. E aí o remédio acaba causando algo muito pior do Sim. que o próprio E, luto. irmão, olha Porque só. o corpo é preguiçoso. Você deixou tem de alguma perceber coisa que não trabalha Você lá deixou de dentro. fazer análise com base em resultado. Você começa a olhar só para... Olha a educação. A educação é um ponto desse. Os caras estão enfiando dinheiro. Olha o resultado. Deu certo? Não Não, tá pô, dando tá certo. dando certo, ok. E Pô, a- bom dia. e agora- não, Cadê tá, o resultado? Só tá piorando. E agora tem o discurso na moda, Carlão, pra mim, que eu fico vendo o nível da loucura que essa coisa vai sendo, porque os caras vão lançando e parece que é fofo, né? Não. Sim, agora, assim, não, os a nomes, criança- eles são muito bons Tem nisso. uma, sempre Eles- tem uma fofura eles por botam trás, A né? criança Assim. dentro de você. Aí eu falo, criança, mas criança, peraí, cara, a criança é um estado, né? Eu não tenho uma criança dentro de mim. Então os caras falam, não, é criança dentro de você. Por quê? Porque tudo está combinado. É como se o trauma, você não pode ter trauma. Deve ser teve um trauma. Ele teve um trauma na vida. A vida, Nossa, a nesse vida mundo cheia. terei de aflições. Porra. Se acima de trauma. Quem Tem não gente que tem, conhece tem essa algum porra, problema, tem né? pecado, mas tudo bem. Aí o cara vira e fala assim, tem um trauma. E o trauma é um lobo. E o lobo sai buscando sangue dentro de você, aí você olha pro lobo, reconhece a criança. Que babaquice, velho. E aí tudo o que é uma babaquice, cara, uma aliança. E as pessoas na Globo News, todas devem ter, sei lá, onde, aquela cara todo de mundo inteligente. é inteligente, com aquela emocionada. É uma alienação, é um um teatrinho com verniz, Teatrinho. que é Esse teatro, uma... que esse é irrita, teatro. cara. Esse é teatro feito por maus atores. personagens, né? O que é pior é que são maus atores. Maus de quinta roteirista, categoria, roteirista, aquele tudo. motivismo de novela mexicana. Sim, sim. Então, quer dizer, mas no final, essa história diz o seguinte, é porque tu tem trauma, tu tem doença mental, tudo você é vítima em tudo, o mundo é uma grande vítima. É mais uma parte dessa dessa loucura baboseira e de afetividade, que daqui a pouco... quer confundir. Todo mundo medicado. Tudo é né? sentimento. Tudo né? é sentimento, entende? Então, assim, cara, é revoltante. Agora, olha, aí volta a nossa agenda mental, e por trás disso tudo, cara, tem sim uma sociedade de controle e planejamento, que não é só, é o comunismo na veia, não é se você pega, por exemplo,
o Franklin Roosevelt, no plano de governo dele, que era patrocinado pelo JP Morgan. Então, não é, mas o cara é liberal, só dando um exemplo, os caras também gostam de sociedade planejada. Ele falava de uma sociedade planejada e era a favor dos monopólios, assim como o Friedman, que falava, pô, o monopólio não faz mal à sociedade, porque ele era contra o Estado. Ele não está preocupado, ele não está preocupado de você ser escravo, ele está preocupado de você ser escravo do Estado. Ser escravo de alguma empresa que tomou o mercado, não há problema. Então, cara, aí é que tá, né? velho. Aí a gente volta pro velho livro, né? A Bíblia, né? Isso. Você sempre vai se você fizer de qualquer coisa um ídolo, o ídolo, se o seu ídolo for o liberalismo, você se fudeu. Se o seu ídolo for o Estado, você se fudeu. É isso que os nossos amiguinhos não entendem, né? Porque se você é contra uma coisa, não necessariamente você é a favor da outra. Aliás, os pseudo-defensores da obra do Olavo não leram a frase para mim, que o Olavo é um dos maiores fascistas da história do Brasil, né? Mas ele podia terminar no não leram só. É isso. Já resolvia. Não leram, mas a frase do Olavo é sensacional. Ele falava o seguinte, o problema é que aqui no Brasil, você falar que você é contra a aspirina significa que você é a favor da febre. É isso que essa gente de capacidade cognitiva limitada, conhecido vulgarmente no meio popular de burro, não entende, pô. Mas aí, eu tô no momento Olavo essa galera... Não entende, pô. Voltando para a agenda... reclamar que falando palavrão, hoje eu não estou muito... Voltando... Não, eu só achei que a frase que você ia falar do Olavo clássica é vai tomar... Eu pensei também, pensei nessa. Não, eu pensei. Mas essa eu fiz aqui sem precisar do Olavo. Do Olavo. Mas não, tem que falar, fala com as palavras, entendeu? O que o Olavo falava, com 1000 trovões. Não vamos censurar. Papagaios. Com 1000 trovões. Mas a gente viu essa com 1000 trovões. Existe uma coisa também dentro dessa agenda que a gente não pode esquecer, que é a vontade não, mas a obrigação que eles têm de humilhar também. Não é só controlar. Parte disso, por exemplo, a coisa de comer inseto, eu tenho certeza que não é só porque tem proteína, não sei o que. Tem um componente sádico aí, né? Eu vou comer meu bife, mas você vai comer barata, bicho. Você tem um lance que é quase... demoníaco mesmo. É quase religioso, dessa religião revolta, pagã deles, de falar assim, ó, nós, os caras... Me lembra aquele groove, Bohemian Groove, eu acho que é Bohemian Groove, que é aquele encontro que o cara filmou escondido, porra. Que todo mundo naquelas... Não, como é que é o nome daquele que foi canceladaço? Alex Jones. Alex Jones. Ele filmou escondido. Tipo os caras olhos bem fechados. Que é uma coisa, uma coruja e não sei o que. É isso, cara. Os caras se sentem... Não, a gente tem uma elite e é meio religioso, é espiritual também. Mas a elite global é profundamente satanista e tem livros sobre isso, né? Tá cheio de livro que fala sobre isso. Diferente da nossa, que é meio macumbeira. A nossa tem de tudo. A nossa não é... Nesse ponto o Brasil, até nisso ele é... Tem uma TL ali. Ele é, de certa forma, abençoado. É meio macumbeiro, não sei o quê, mas os caras não são pessoas assim que querem o mal de verdade. Assim. Eles não querem fazer o mal. Aquela galera quer. Aquela ali é demônio, a ação do demônio. Cara, mas nós temos brazuca, mas uma elitezinha. Mas não é, cara. Temos uma elitezinha bem escrota. Até os nossos satanistas têm síndrome de vira-lata. Tem, né? O cara sou satanista mais ou menos. Talvez eu seja um pouco cristão. Essa figura que vai aquela figura do... Então, a gente conseguiu ter 3 coisas no Brasil. A gente tem o trotskista de sofá, o kirchinista platônico e o satanista com fé. Satanista crente. A gente conseguiu montar os grandes revolucionários do Brasil. O trotskista de sofá, o kirchinista... Nesse ponto, os modernistas tinham razão. A gente come as coisas de fora e caga de um jeito estranho. Só que caga de um jeito ruim mesmo. Eles diziam que era bom. Mas o que você botou o ponto da humilhação, eu acho que, cara, é muito bom, Trelli, porque é realmente o objetivo dos caras, em tudo, porque tem esse lado espiritual, aí vem o lado espiritual da questão, porque é que nem a liberdade sexual, eu sou livre. Aí você olha hoje, né, que nem outro dia me mandaram, de novo, manda essa porcaria, mas foi no Perrengue Chique lá, sei lá, no Instagram, me mandaram ver isso, é um desfile de moda, onde os gringos estavam no desfile de moda e alguém botou um funk e o cara não sabia a letra. E a letra é exatamente isso, sentadão no meu... não sei o quê. E aí você fala assim, cara, que coisa mais animalesca, baixa. Né? E a coitada da menina hoje, que vai hoje no baile funk, ou que acha que é livre, ela não percebe que vista, por um vídeo, a gente vendo,
ou ao vivo, cara, aquilo ali é humilhante, é humilhante, né? sabe? Humilhante, É tipo 5, 6 caras pegando. Você acha que isso é liberdade sexual? E é a história, eles te convencem que você comer inseto é uma liberdade. Então, assim, é te rebaixando realmente ao nível animalesco. Só que, veja, e essa é a grande questão do satanismo, do capeta. Ele vai poder dizer o seguinte, quem escolheu foi ele. Ele comeu porque quis, é que nem a maçã. Ele virou, marmitinha de baile funk porque quis. Ela virou bicho porque quis. Eu só mostrei que o mundo que você, Deus, planejou, para ele não era bom, ele que concordou. Entendeu? Então, isso que é o satanismo na sua vertente mais verdadeira, né? Que existe, né? Mas mais real, que é uma desumanizar, humilhar, transformar em bicho, mas por uma escolha, entendeu? E aí é engraçado porque o cara que tá lá, ele quis comer, ele aceitou, ele abraçou a árvore, entendeu? Ninguém chega e fala assim, você vai abraçar uma árvore. Ele vai te convencendo, te botando argumentos, na mesma história mas foi isso mesmo que Deus disse? Né? Deus disse que o mundo vai acabar ou você que está destruindo com o pum da vaca? Então, não é melhor você abraçar a árvore? A árvore não é a criação? Quer dizer, são perguntas quase que retóricas, teológicas, espirituais, que vão te confundindo pela tua falta de fé e da iluminação e conhecimento do Espírito Santo. Isso aí. A teoria de Gaia e o paganismo, né? A teoria de Gaia é uma teoria pagã, né? Sim. A Tá ali natureza ali e tal. Mas aí o Lovelock, a terra, a Gaia. A Gaia é o ídolo, a natureza é o ídolo. Eu não sabia, O homem... ele montou quando? Eu não Anos lembro ter 70, lido esse cara. aquela- Os anos 60, velho. 60, 70. Esse pós... Poucos anos 60. A contracultura. Então, qual é a que ideia? hoje a contracultura tá cantando pro Supremo. Pro mega capitalista. E para os E pros megacapitalistas. Mas aí, ó. Qual é a ideia desses caras na teoria de Gaia? É que há um equilíbrio. Cara, se você pensar na natureza desde sempre, nunca teve um dia equilibrado essa porra. Né? Então essa ideia de que um dia chegaremos Quer dizer, no equilíbrio entre homens, né? Quer dizer, se É você tão olhar sem sentido que como na Deus- teoria deles também o mundo começou com uma explosão que é o Big Bang, super equilibrado. Aí, não, cara, Cagada, cara, congelado, imagina o tamanho da explosão para cada universo. Aí o cara reclama do o peido da equilíbrio. vaca e acha que é normal. Não, é engraçado que Big Bang. eles mesmos, aquele Capra, Fritjof Capra, ele tinha um livro dele que falava... O tal da física. tal da Não, as física. conexões ocultas, que ele falava justamente isso, porque se houvesse equilíbrio na natureza, ela não evoluía. não, aí é que eu ia chegar. Eles falam Tá vendo? Eles Darwin, mesmos falam, né? Darwin, mas Darwin, a evolução, um pega o outro, um come o outro, um acaba com o outro. Ah, mas aí eles separam a vida em partições e aí não conseguem enxergar uma verdade, porque a verdade é o todo, né? A gente também... Síndrome da reivindicação sucessiva. O cara vai reivindicando novas teorias para justificar as antigas e nunca tem uma definitiva porque ele não consegue explicar aquela porra. E aí a gente aprendeu... que Darwin era religioso. Eu aprendi na escola que a biosfera era esse mundo que a gente precisava preservar, porque era o mundo natural estava, né, tinha a Terra, até onde acabava a atmosfera era a biosfera, e ali a gente precisava viver e contribuir, não sei o quê. Só que tem uma outra teoria do começo do século, do russo. Começou a propaganda, porra. Não aguento mais. Vladimir Vernadsky. Fala, do americano liberal. Mas início de qual século? Do século Pix XX. Do século XX. Não aguento século mais passado. propaganda, velho. Que é Ontem o Luiz fez estrogonofe. Veja você o tamanho da propaganda que a gente vive. Não dá, é o dia inteiro. Puta, velho. Que Agora você veja, se nós fôssemos realmente receber propaganda russa, o que não ia faltar aqui? Vodka. Porra, os caras não mandaram uma, velho. Tem uma Smirnoff velha aí que não é nem russa. Mas que tem uma tese que é muito mais próxima de uma tese bíblica, se você for olhar, que é o seguinte, a noosfera, que o homem consegue transformar o seu redor e a partir dele você amplia a natureza Amplia não, os porque recursos, Urano né? também faz parte da natureza, né? Mas você os amplia, recursos, é isso? amplia inclusive a capacidade de viver. Então, assim, não tem essa, a população vai crescer e vai acabar. Não, porque
o próprio ser humano transformando as coisas, por exemplo, vai conseguir uma nave para ir para a Lua e ficar lá, criar uma cidade na Lua. Pronto, já ampliou. Isso é muito... Os caras veem uma coisa muito estática, quando o mundo não é estático. Seria mais ou menos como uma ação transformadora do homem. É uma camada de influência sobre a Terra que vai ampliar. Que é talvez uma das principais, mas não é negativa. Não é negativa, não. Né? Aliás, normalmente não é negativa. Na maioria das vezes a gente não foi negativo. Claro que tem... História, cara, eu sempre cito a história do cachorro e do gato, cara. O que seria o cachorro e o gato se não fosse o ser humano? Não existiriam mais. Não existe. A própria vaca. A vaca, o porquinho, esse porquinho que a gente come, já tinha acabado ia na sobrar natureza. o javali. Ia sobrar o javali, que é selvagem. Esse porquinho já tinha ido embora. Agora veja. Entendeu? Ou seja, não, só para terminar, ou seja, o ser humano ele tem uma ação, inclusive, positiva no meio ambiente. Claro. Não, cara, a vida do gato, a vida do cachorro seria uma vida de extremo medo e sobrevivência brutal a vida o tempo Eu tava inteiro. falando hoje no Cara, hoje almoço. você sabe, o meu cachorrinho lá fica em casa deitado assim, ele faz cocô mole e vai no veterinário, bicho. Todo cuidadinho assim, dentro de um negocinho. Quando tá aí, ele anda de carrinho, tem gente com carrinho de bebê. Carrinho de bebê com o cachorro, sim. entendeu? Por Ou aqui, seja, então. Mas você ia falar... Não, eu estava falando Não que é hoje negativo no isso, almoço, não tô- que o brócoli que os veganos adoram, foi o brócoli. Agora tem os brócolis. ou brócolis. Os brócolis, também Também, pode ser, né? também. Você comer um ou brócolis. Se comer mais que um, Foram criados pelo homem. A cebola foi criada pelo homem. O alho foi criado pelo homem. Isso era tudo é tudo de fusão de plantas. hortaliças, enfim. Então sei lá. sei lá, papoula, que também dá heroína pra gente. Olha só. Aí os caras reclamando, mas- mas uma coisa interessante, eu queria dar só um exemplo dessa coisa catastrófica que eles fazem sempre, e tem um exemplo que a gente consegue ver, assim, a ação humana, às vezes, é tão... Você não consegue prever nem a natureza, nem a ação humana, imagina a natureza. Então, em Nova York, na virada do século, tinha um grande problema, mas um problema seríssimo, de cocô de cavalo, porque não tinha automóvel. Então, assim, a cidade inteira era bosta pura, porque era muita gente. E os caras falam, em 10 anos isso aqui vai ser um antro de doença, de não sei o quê. O cara inventou o automóvel. Em um ano, já não tinha mais esse problema. E a bosta do cavalo virou adubo. E aí pronto. Não, então, mas assim, mesmo- a ação humana, Isso, o catalisador... Napoleão III, quando a Paris, a grande reforma de Paris no século XIX, foi em função disso. Era lugares muito pequenos, muita viela, proliferação de doença. O que ele fez? Ele, demoliu metade de Paris e abriu aquelas baita avenidonas, Aliás, Champs-Élysées, não sei o obra quê. de A gente engenharia repetiu absurda. aqui com o... Esqueci o nome do Pereira Passos. Passos. Pereira Passos, no começo do século, no Rio de Saturnino de Janeiro. Quer dizer, juntou o Pereira Passos e Oswaldo Cruz. Pra quê? os caras- Quer dizer, a ação humana Sim, possibilitando que a vida Que a se vida torne possi- mais... E aí é o que você falou no começo do programa. Esses mesmos babacas que estão aí no Congresso brasileiro, inclusive, que estão no mundo querendo Agenda 2030, não sei o quê, são os caras que pegam o negócio do saneamento, o marco do saneamento, e falam, rasgam. não, isso não. É isso. Que né? é o que vai realmente melhorar a vida do ser humano e o do ambiente, porque Sim. um lugar saneado vai melhorar o ambiente. Óbvio. E aí é que entra também outra coisa importante. O progresso, porque aí você fala em progresso, o pessoal já pensa na fábrica soltando fumaça, porque Hollywood já fez esse imaginário, né? Mas o progresso faz com que as pessoas entendam melhor a história de você preservar o ambiente, de você não jogar lixo no chão, Então você vai ter uma cidade em que as pessoas estão trabalhando no meio perto de Manaus ou não sei o quê, em que elas conseguem uma educação, conseguem progredir mesmo, né? Como é que é o nome? Tem um nome melhor que tem a ver com dinheiro? Prosperar. E aí isso vai fazer o ambiente ficar melhor. Mas não.
Para eles ciclo não, virtuoso. tem que ser, é o que você falou, tem que ser preservação total, ninguém mexe. não É, e sei o só onde tem dinheiro, né? Na Amazônia que tem ouro e tal, o resto toca o pau. Porque O a resto África toca o pau. continua sendo É. invadida pelos chineses, tá vendo? Não tem propaganda. Continua sendo invadida pelos chineses, continuam tirando tudo, tá tudo bem. Ninguém fala, pô, para de invadir aí a China. É, pô, a não segura ser África. os lugares da África. não. Mas tem lugar da África que eles também... Não, aí os caras... Estratégico ali, Não, tem que Congo, cuidar do gorila exatamente. e tal, Agora, essa questão, você falou até que é bíblica, que eu te falei naquela hora, e ela é, porque o mandato que é dado ao homem é muito simples. Plantar, cultivar. Você tem os dois, plantar e cultivar. Então, sim, você vai mexer com os elementos, sim, você vai combiná-los, você vai cuidar, você vai produzir, aquilo vai gerar frutos. E você vai reinar frutos, sobre a natureza. você né? vai reinar, mas você vai também cultivar. Né? Então, você vai plantar e cultivar, tomar conta. Então, é claro que na hora que você planta e você usa para fazer mesa, mexe na madeira e tal, você está cumprindo o seu mandato. Agora, na hora que você pega, e esse é um ponto que é falho também na nossa autocrítica. Pô, é óbvio, né? O cara pega um pneu de carro que você usou a borracha, né, e joga no mar, porra, e a tartaruguinha, Exato. a tartaruguinha Um se dá- sofá no rio, porra, peraí, aí né? você fala, pô, bicho, você não tá cultivando, então você não tá, aí sim, tomando conta daquilo ali. Então, Exato. E, há inclusive, consequências, mas tomar pô, não conta é faz GNV, parte, né? exatamente, tomar conta faz parte, preservar de certa forma. Que nem arrumar Preservar sua não, casa, conservar. pô. Né? Você pode ter mesa, você pode ter meia, você pode ter comida, você pode ter louça, você produziu tudo, mas você, amigo, acabou de comer, lava a louça, arruma os Sim, pratos. sim. É mais ou menos a mesma, isso, a é mesma a mesma ideia. lógica. Então, quando você faz. E- Só que esses caras vivem uma outra agenda mesmo, de controle. Né? E o mais irônico disso tudo é que o valor da natureza é dado pelo homem. O mico-leão dourado cagou se a baleia azul foi extinta. A onça pintada não tá nem aí se o lobo-guará não existe mais, entendeu? O único que tá pensando nisso de verdade é o homem. Então, Porque nós somos responsáveis pela loja, né? Cuidado por Deus. Nem a ovelha vai sacar que o lobo parou, que o lobo ficou em extinção. Ela só vai falar, pô, pararam de tá comer a boa. gente. Tá mais Ela nem isso tranquilo ela vai aqui. perceber. Melhorou a segurança aqui. Pô, antigamente a gente andava com medo aqui, agora tá tão tranquilo, né? E Não, você agora- não sabe, o homem extinguiu o Então, lobo. mas esses caras começam com essa história e no final tem uma mensagem que pra mim isso tudo é muito louco. E olha só, é tão louco que isso já está dado nos colégios. As crianças falam isso, que Sim. o problema da humanidade é o homem. Sim. Que nós somos um vírus, que a gente vai extinguir a gente mesmo e tal. E aí você fala assim, cara, olha que loucura. Deus, e aí como isso é espiritual. Deus vem e fala assim, você foi feito a minha imagem e semelhança, quer dizer, você é uma criatura especial para Deus, né? Nós somos, então, o ponto dele ter morrido por nós, morreu, né? E aí, ao mesmo tempo, essa agenda, ela vai criando a ideia de que o problema do mundo é você. Então, você de uma criatura, a imagem e semelhança de Você não é Deus, o sal da você terra. virou- você virou o problema. Você deve sim se eliminar, você deve matar. Você virou o sazon da terra. Estraga com ele. Muito bom, muito bom. E aí tem que ser eliminado. E aí você começa o processo de se eliminar. Como isso é satânico, velho? Cara, e Não é é possível. satânico mesmo, porque, cara, quando você chega... Eu tive também isso em casa. As crianças chegavam em casa e uma época minha filha chegava e... Meu, fecha a torneira. Ah, toma banho rápido. Ah, não sei o quê. Falei, não, filha, é o seguinte. Como é que eu vou explicar para ela, por exemplo, que assim... Não, você precisa mesmo cuidar da água, mas não pode desperdiçar. Sim. Mas você pode usufruir. Isso. Então, você fica com... Os caras fazem de um jeito tão intrincado que você tem que negar o que eles estão falando, concordando com eles. Isso é que é foda, cara. esse tipo Porque de- você fala assim, não, tá certo o que eles estão falando, só que você pode relaxar. Não vai acabar a água amanhã. Só que a caralhinha é tão grande que eles fazem isso, ensinam as crianças no colégio e já ensinam. Tem gente por aí que fala que é negacionista e é É mal. isso aí. Quando você lhe fala assim, meu filho, mas não é bem assim, ele olha e fala assim, Ih, você é aquele cara, tipo, discutiram a máscara, né? Pô, Não, você mas é é um só fazer um monstro. exercício simples. O seu professor é obrigado a viver aqui, no meio da civilização? Por que ele não pega a comunidade dele e cria uma nova? Vai lá no meio de uma... Já que ele acha que Usando o problema... só água reutilizada. Já que o problema somos nós, vai lá, você tem toda a liberdade, ninguém obrigou você a estar aqui.
Se você está vivendo aqui é porque você participa de um acordo, né? Social. De um acordo né? social. E, enfim, se não está contente, cara, você tem toda a liberdade. Vai lá, pega um cantinho lá perto de Capivari, sei lá, não sei o quê, monta a sua comunidade. Sabe o que vai acontecer com isso? Vocês vão ser dizimados em 30 dias. Entendeu? Porque o problema do mundo não é o homem, é você. Não é o ser humano, é você. Ele não aguenta. Um mês depois já voltou. Quantas histórias tem dos filmes exato, engraçados que o cara vira e fala assim, vou fazer Na isso. natureza selvagem é um bom exemplo. Né? Esse aqui foi. Aí. Sítio, meu pai tinha um sítio, e aí, anos 70. Eu gritei demais. Aí junto uma galera, meu pai tem um sítio lá, vamos montar uma comunidade? Pô, a gente planta lá, não sei o que lá. Bom, corta rapidinho para não estender a história. Já tem aqui. Um mês depois estava todo mundo dançando pelado naqueles esguichos Que planta, que rega o jardim, e o caseiro trabalhando pra cacete lá. plantando as coisas. Aí ele ligou pro meu pai um dia e falou assim, tinha 10, 15 negros, entre homem e mulher. E aí o caseiro ligou pro meu pai um dia, tinha que ir lá na cidade para ligar, porque não tinha. Aí falou assim, olha, tudo bem, seu filho quer morar aqui, fazer... Só que ele não tá fazendo porra nenhuma. Eu tô trabalhando, plantando tudo aqui. E os caras ainda pisam na horta, dançando pelado embaixo dos esguichos. É bem isso. Tudo bem doidão. isso. É que nem eu. Aí voltei pra casa. É a história do cara. Estudar, vagabundo. É a história do cara que chegou do acampamento da USP em casa. Tava acampado na USP, porque greve. Tô lá no era aquele negócio das ocupações da escola. Ocupação, na não sei USP, o que, lá a gente passa muito, é muito difícil. Aí, um dia bateu uma fominha, pegou o carro, foi até a casa da mãe. O carro do pai dele. Óbvio. Chegou na casa da mãe, olhou assim o que tinha de, né, tava tendo uma festa, meu pai teve tava um lá. jantar, né? Um jantar. E, pô, mãe, só tem panqueca? Esse é o cara, Esse é o cara que vai fazer é o cara que levar reclama que só bolacha, tem né? panqueca. Mas Panqueca. é É o cara não, ocupação, precisa salvar o mundo, mas não consegue comer uma panqueca. É isso. Cara, o exemplo é aquele filme. Quer dizer, não é o Giló, né? exatamente. Na Natureza Selvagem, aquele filme Sim, lá sim. que todo mundo enxerga a mensagem errada. Nossa, Eu olha também. como ele é desprendido. Não, cara, a mensagem é justamente essa. Esquece, meu irmão. Prêmio Darwin. Isso que é prêmio Darwin. Você vai lá, pode fazer o que você quiser, mas, cara, é a natureza. A natureza é selvagem. É selvagem. Porra, Ela tá cagando pra você. Ela tá conhece? cagando pra você. Selvagens e pelados que tem no É. Vai pra lá. Não velho. dura 15 largados e minutos. pelados. Então essa Largados, agenda, pelados. é claro que ela tem, no fim, ela é uma agenda que ela ataca a industrialização, ela ataca Claro, a vida, ela ataca o comércio, ela quer segurar a galera. Avante um pouco. Cara, olha que interessante. Até compartilhei num grupo nosso lá, e tá no meu story, um post do Fábio Blanco mostrando que durante muito tempo a arte ela estava realmente na mão de capitalistas. Só que até esses capitalistas, eles conseguiam mais ou menos controlar o fluxo daquilo que saía. Depois que acabou, que agora é tudo pela internet, o cara está ganhando dinheiro fazendo reação de NPC. NPC. Quer dizer, a qualidade de tudo mas piorou radicalmente. Desabou. Olha o nível das músicas, as bicho, letras das até porque react o de empresário entrevista os caras malvadão... estão fazendo agora. Muitas vezes o dinheiro, empresário ganhar malvadão que tinha uma empresa de som, não sei o quê, de disco, o cara tinha um gosto, porque ele já tinha uma certa Sim. cultura e ele controlava mais ou menos aquilo. Ele era uma espécie de filtro, né? Apesar de que no final dessa era ele já o filtro começou já a cair, mas enfim, mas começou, enfim. Mas por quê? Porque tinha ficou um controle. escravo. Aí é que tá. O que ele fala que antes, eu li esse post. Então. Ele fala que antes os mecenas estavam preocupados com a qualidade do negócio e se o povo gostasse, se não gostar, caguei. Depois, com o tempo, principalmente com a massificação, Beatles são os grandes responsáveis, um dos grandes responsáveis por isso. E aí massificou, e aí cultura de massa em geral, não foi só eles, Elvis antes, então, o Frank Sinatra antes já era. Como era meio em tese mais centralizado, mais controlado, a massa, porque a massa ela quer o fácil, ela vai buscar o que é mais fácil. Então você tinha mais ou menos aquilo controlado. Quando você liberou, geral... E aí vai deteriorando mesmo. Entra num grau... mas até a deteriorização era... Porque o problema é que abriu demais, né? E agora a questão da qualidade virou inclusão, né? Quer dizer, o negócio pode ser uma porcaria, mas é uma porcaria, mas tem que fazer inclusão, mesmo que seja de baixo nível, para a pessoa se sentir bem. E aí eu gosto com você, é altamente complexa essa história.
A gente deve fazer um programa só sobre isso. Sobre inclusão ou sobre qualidade? Artes e Podia se música. chamar aquela frase, acho que é do Chester, né? A beleza vai salvar o mundo, né? Dostoiévski. Aliás, Eu ia falar, repetida. eu tentei não fazer propaganda, pô. Vocês de novo estão... Repetida por outro russo no De novo, velho? Pronto. No seu discurso de posse, no discurso do Prêmio Nobel, que era o Solzhenitsyn. Ele fala justamente dessa frase do aliás, a última parte do nosso programa eu coloquei o... Atacava o liberalismo também, só para passar. Quem o Solzhenitsyn? Sim. Eu coloquei o título da nossa última parte, Natureza é a Mãe. Eu queria dividir. Por isso que não leiam o Solzhenitsyn, porque ele atacava o liberalismo. Não leiam o causa da Solzhenitsyn. Gaia. Não leiam. Arquipélago, não leiam. É mal. Porque ele ataca o liberalismo. Mas... Natureza Você tá muito bravo. Dá um abraço aqui. Eles vão falar que você sentiu, cara. Não, eu tô zoando mesmo. Mas é isso, né, gente? Eu acho que a natureza... Voltando, então, só pra gente fazer o link aqui, é o seguinte... Para esgotar o assunto, para ninguém mais discutir sobre isso. Voltando pro começo, então, essa história de que a Gaia, não sei o quê, tem meia dúzia de New Ager aí que acha bonito e não sei o quê, mas os caras ali mesmo não estão nem aí, eles só querem controlar mesmo e falar assim, ó, os países estão querendo desenvolver muito, deixa os caras aí. Então, por isso que o problema... Você acha que uma estrada que liga o Porto de Santos a Manaus vai acabar com a Amazônia? Não vai, mas é isso que eles não querem deixar a gente fazer. Você acha que a exploração do petróleo no final da foz do Amazonas vai acabar com... Não vai. Mas olha só, a primeira coisa... Até porque eles... Desculpa, só para finalizar. Eles estão usando carvão de novo. Sim. Quando cortou o gás da Rússia... Olha lá, tá vendo? De novo. Quando cortou, os caras voltaram a usar carvão. Ou seja, para eles tá tudo bem. Tudo beleza. A gente é que não pode falar russo. Não, Também tem que pôr aquele... Aí mas é que você viu aquelas piadas antigas, quando não podia fazer piada em português? Você, não, tem dois alemães, o Manuel Joaquim, é a mesma coisa. Dois alemães, Manuel Tem dois Joaquim. americanos liberais, o Dostoiévski e o Solzhenitsyn. Mas olha só, mas todos esses caras que defendem, inclusive jovens, cara, não sou jovem não, para dizer que eu bato nos jovens, adulto, principalmente adultos, toda essa turma que é New Age, não sei o quê, Nova Era. Até, não eu não conheço, mas ele talvez tenha. Um dia você me apresenta. Mas o cara. Tem os otários, né? Tem o eco-otário, mas todos eles, todos sem nenhuma exceção. A visão do cara de viver na natureza é viver num hotel fazenda. Spa, com massagem, com aula de yoga, café da manhã, tal, não sei o quê, conforto, arrumadeira, tal, não sei o quê. É uma visão de um spa. Né, de um hotel de 5 estrelas, misturando natureza, misturando natureza e conforto na monarquia. Não vou citar nomes, mas isso foi uma das coisas que eu notei. Na hora eu tomei um tapa assim. Tava num hotel desses, eu tava bem de vida na época, um hotel fazenda desses, não tinha luz, né? Mas era não tinha luz. O charme custava assim, o olho da cara, era muito caro. 20 contas de luz. Eu tava ganhando bem e foi difícil chegar lá. Não foi na época do quinto elemento. Não foi dinheiro russo, não, né? Com certeza, foi ter algo errado nessa mesa aqui, que a gente tá, pelo menos os três aqui estão num sal grosso, né? Foi quando eu trabalhava com publicidade, essas coisas. Mas aí... Não, também não fiquei rico, mas enfim. Não é esse o assunto, o assunto é outro. Eu sei que eu tava lá, sentado, e aí um riponga que tava do lado lá falou... por isso que eu falo, cara, bom mesmo é viver na natureza, essa coisa de materialismo. Eu falei, cara, tu pagou 5 conto pro bar diário, não é isso, mas enfim, pagou caro pra cacete pra vir nessa porra pra conseguir estar na natureza. Não foi chegar aqui, pede pro cara que mora em Osasco chegar onde você tá aqui pra falar, como a natureza. O cara não tem nem grana pra sair. Não, domingo agora. Eu não sei se o programa já vai ter saído, né? Mas domingo, acho que fará novamente em São Paulo, 36 graus. É a sua chance de contribuir pra natureza e passar o dia inteiro sem ar-condicionado, dormir sem ar-condicionado. Sem ventilador, nem todos esses caras, sem exceção, defendem a natureza no conforto. É o trotskista do sofá, é o ambientalista do sofá, é o kirchnerista. Mas não vai subir muito não, é 32, tá? Agora, no sábado. Agora, o interessante é que o cara do hotel
deve estar rindo muito, porque falou, pô, não gasto luz aqui, cara. E o trouxa Esses otários Tão pagam pagando uma 10 puta pau grana. diária. Será que o cara não consegue apagar a luz em casa? Precisa vir no hotel pra luz. Porra, paga a luz. Você dá, Não, é só ligar o disjuntor, cara. Desliga, passa uma semana sem disjuntor, você vai ver Não, o é- pau torando. Não, e é isso que você falou. Ai, a natureza. Olha que legal. A natureza. Eu gosto de coisa simples. E o cara assim, vem- simples E o pra cara, caralho. e o cara vende essa, Eu vem vou ter de uma business experiência. pra Paris uma vez por ano, porque eu sou simples. Vem aquelas experiências que lá no lençol Codorel de o cara vai 4 como? milhões de Carro, avião, tá 4x4. tudo torrando combustível que ele reclama. Todas essas peruas, a mulher começa a falar, eu digo assim, que lindo, o seu brilhante saiu da onde? É. Explorar. O cara cavou lá, velho. Achou, poliu. Então é todo mundo ali, o cara com essa hipocrisia, que é uma coisa impressionante. E que é pior, porque as Teatrinho peruas de que merda. defendem isso, cheio de joias, as joias não têm função nenhuma. A não ser embelezamento. Não tem, Nenhuma, exato, nenhuma. nenhuma, Se for nenhuma. política, o cara fez o celular. Não, aquela ali é nenhuma. Só ficar bonitinho Só pra ficar e tal, bonitinho. não sei o que, pro marido e mostrar sinais exteriores de É que riqueza. nem as índias com aquele Tem um- pescoço. não, a mesma tem um função. debate Não, tem um debate do Dinesh de Souza, já faz um tempão que ele está numa universidade e vem um desses consciência social culpada, né, elite. Porque não, tem muito povo negro, não sei o quê, Ele fala assim, por que você não dá o seu lugar? E aí eu começo a dizer, ele fala, cara, eu nunca vou acreditar no que vocês defendem, porque vocês nunca estão dispostos a ceder o seu lugar. É isso, tipo, cara, o cara não quer largar o ar-condicionado dele. Ele quer que os outros parem de usar o ar-condicionado, mas o dele tem que manter. E eu, como consciência. defendo o que eu defendo aqui, posso usar meu Porque ar-condicionado eu defendo. quanto eu quiser, entendeu? Pô, eu e eu adoro vou continuar ar-condicionado. usando a Eu melhor também, invenção humana depois da penicilina. Eu também acho que é ar-condicionado. Impressionante. Muito bem. Bom, Muito bem, seus penicilinos. conclusão. Natureza é a mãe. Conclusão desse programa, f***se o planeta. Mas... Não, mentira. Corta. Não, brincadeira. Cuidar, conservar, mas essa coisa de Que nem a piada preservar o e não gambá que se fazer foda. nada. Isso aí, seus madeireiros. É isso aí. É, isso aí. Muito bom. Então é isso. É isso. Boa noite. Não esqueçam de assinar Boa o noite. canal, de dar joinha, de compartilhar. Compartilhem Com a se sua vocês amiga gostam. naturalista. Isso, É. mas ela vai gostar. naturalista, ela vai Vegana, gostar. vegana. Mas ó, a gente começou contando. Se bem que o pessoal vai achar que chapéu de alumínio. Foda. Bom, compartilha aí. Então, aquele abraço. Muito bom estar do seu lado. Monta a sua Arthur. cidade, Las Igualmente, Veganas. igualmente. Tava com saudade de mas vocês. Tem mais um com a gente? Tem Antes mais de um, você mais um. desaparecer de novo? Não, É, agora é. eu só dependo da Tava na nossa Sibéria- direção. na- na Quando Sibéria. Na você Sibéria, do Lag. porque deixou. Quando que você viaja de novo? Não, aí depende da direção de conteúdo, que é uma merda, né? Mas não é você que dá a pauta lá de fora. pô. Não, essa é fake news. Não, É não. só um instrumento. Ele tava no Gulag porque ele deixou vazar, as pessoas perceberam. Tinha que Perceberam, disfarçar. Deu bandeira, É, deu deu bandeira. deu bandeira. A bandeira foi pro Gulag. Nossa, Mas Mas agora depende tá da de direção volta. de conteúdo, mas acho que só novembro, final de novembro, sei lá. Então tá bom. Então, maravilha. Então, muito obrigado. Até o próximo Quinto Elemento. Tem que fazer um Bate, churrascão lá bate. naquela estância que ele mora. Muito bom.